Tem gente que acredita que a vida vai mudar quando o seu salário aumentar. E você já teve a sensação que todos os seus problemas iriam sumir quando você tivesse dinheiro sobrando? Mas a realidade é outra. Tem gente com altíssimos salários que vive endividado, exausto, preocupado. E também tem o outro lado da moeda. Tem gente ganhando pouco e conseguindo construir estabilidade financeira, segurança e até investindo. E aí você se pergunta, mas como que uma pessoa que ganha pouco consegue ter estabilidade financeira enquanto alguém que está ganhando salários altíssimos vive endividado? E eu te respondo que a diferença não está no contra-cheque, e sim na maneira que a pessoa tem de lidar com o dinheiro, com o que ela faz quando o dinheiro entra na conta. Porque uma coisa é verdade e muitas pessoas não sabem. Ganhar bem não significa saber lidar com dinheiro. A gente cresce entendendo que sucesso é você ter um bom salário, mas ninguém nos ensina o que é organização financeira. Que quando esse momento chegar de ter um bom salário, como é que vamos lidar com essa quantidade de dinheiro na nossa vida? E aí o que acontece? Você acaba vivendo de status. Um bom profissional com um salário muito alto troca de carro 3 vezes em 2 anos e fica devendo até as suas férias. Já outra pessoa com alto salário vive pedindo crédito rotativo. E mais, vamos supor que tem algum influenciador que tem salários altíssimos, mas não tem uma reserva de emergência. E você acha que isso é normal? E enquanto isso, nós temos o outro lado. Uma pessoa que tem um salário baixo, mas consegue poupar R$20 toda semana. Ou um autônomo que consegue colocar os seus gastos no papel em uma planilha e consegue ver exatamente quais são as suas entradas e os seus gastos ao longo do mês e nunca fica no vermelho. Ou até mesmo um casal que, ao juntar as suas finanças, mesmo que essas sejam poucas, com planejamento eles conseguem cuidar da casa, fazer a viagem dos sonhos, ter um momento de lazer que eles desejam, mesmo não tendo salários absurdos. Então você consegue perceber que o problema nem sempre está no valor que você recebe, e sim na forma como você organiza suas finanças. Ganhar muito não significa mudar a sua vida se você não tem uma organização financeira, se a sua educação financeira não está presente na sua vida, que você simplesmente sabe gastar, viver de status e tem compulsão para consumir. Quando o salário aumenta, muitas pessoas pensam, agora eu posso comprar tudo que eu quiser. E aí começa a comprar por impulso, parcelar viagens em 12 vezes, comprar um carro que mal consegue manter ele ao longo do tempo. E tudo isso sem perceber que você está trocando liberdade por aparência. Viver de aparência é a pior coisa que as pessoas podem fazer, porque elas não estão sendo elas mesmas. E além disso, tem a grande chance de estar atraindo pessoas interesseiras, de má fé, para ficar do seu lado e usufruir desses benefícios que você pode estar proporcionando por simplesmente estar querendo viver uma vida de luxo, sendo que você poderia estar vivendo sua liberdade financeira, realizando sonhos de forma tranquila, um passo de cada vez. Então vou te dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ela ganhava muito bem, só que toda vez que você conversava com ela, chamava ela para sair em algum lugar, ou estava conversando sobre finanças, coisas do tipo relacionadas a esse assunto, ela sempre dizia que não tinha dinheiro, que o dinheiro dela nunca chegava até o fim do mês. Sobrava mês e faltava dinheiro. E quando nós fomos analisar o que estava acontecendo, simplesmente essa pessoa pagava um aluguel super alto e nos melhores bairros da cidade, tinha um carro que necessitava muito dinheiro para manter ele, que os impostos eram altíssimos, gastava com delivery uma porcentagem muito alta desse salário. Assinava 5 streamings, que muitas vezes nenhum era utilizado. Só que trabalhava tanto que nunca sobrava tempo para estar assistindo um filme, uma série que ele gostava e aproveitar esses streams que ele estava pagando. Então, no fim das contas, não era só ganhar mais, era rever o que deveria ser prioridade. Por que ele estava gastando tanto dinheiro com coisas que deveriam ser anotadas, que deveriam ser revisadas mês a mês, para que cada mês pudessem ser retiradas ou diminuídas do seu orçamento, da sua forma de viver, que o dinheiro com certeza iria até sobrar no fim do mês. Aí, quando nós estávamos conversando, eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Eu perguntei para ela o seguinte: você trabalha para pagar a vida que você quer viver ou a vida que você quer mostrar para os outros? Porque era o que parecia. A pessoa queria viver de aparência, de status, ostentação, e chegava no fim do mês, não tinha dinheiro para fazer algo diferente, ir a um parque, coisas simples
que muitas vezes não são possíveis. Porque ao longo do mês a pessoa achou que ela estava com dinheiro muito grande na sua conta, saiu distribuindo dinheiro, chegou no fim do mês e já não tem mais nada. Ah, Bruna, se eu estou nessa situação, como é que eu faço para sair disso, para conseguir ter um maior controle financeiro e finalmente conseguir ver um pouco de dinheiro até o fim do mês? Quem sabe até sobrando, né? Então eu vou te trazer algumas estratégias que pessoas que conseguem organizar a sua vida financeira, inclusive foram pessoas que eu aprendi também a ter essa organização, o que elas fazem para elas conseguirem manter essa organização financeira, saber direitinho com o que elas estão gastando e tirar gastos desnecessários das suas vidas e ver aquele dinheiro, mesmo que pouco, chegando no fim do mês e sobrando um pouquinho para você pensar no seu futuro. O primeiro comportamento que eu comecei a adotar para minha vida e que com certeza fez a maior diferença foi eu conhecer aonde o meu dinheiro estava sendo direcionado. Para onde que eu estava colocando o meu dinheiro? O dinheiro já caía na minha conta, eu começava a pagar os boletos, pagar as contas e eu nunca notava para onde ele estava indo. Chegava no fim do mês, eu não sabia nem o que eu tinha feito com o meu dinheiro. Eu assustava, pensava, nossa, mas já acabou? Mas eu não sabia para onde ele tinha sido destinado. Quando você quer ter uma educação financeira, quer começar a ter mais organização, você tem que anotar os seus gastos. Seja num caderninho, seja numa planilha, o que for melhor para você. Mas você tem que ver, você tem que visualizar aonde o seu dinheiro está indo. Você tem que separar as suas despesas fixas, as suas despesas esporádicas, aquelas que acontecem de vez em quando, que não são recorrentes todo mês. Quanto que você gasta de mercado? Quanto que você gasta de lazer? O seu cartão de crédito? Quanto que você paga todo mês? Então você tem que ter essa visibilidade. Quando você enxerga para onde o seu dinheiro está indo, você para e pensa, será que é realmente necessário eu comprar determinado produto esse mês? Então você começa a repensar. Isso pode até te deixar um pouco triste no início, porque você pensa, nossa, eu gasto tanto em uma função que não precisaria ser. Mas é o momento de você refletir, de você entender que gastos podem ser cortados. E se você quer ter uma vida mais próspera, esse é o primeiro passo. Você tem que visualizar para onde o seu dinheiro está indo. Uma outra coisa que é muito comum em pessoas que nunca têm dinheiro no fim do mês. Vocês gastam muito mais do que vocês ganham. Quando não tem esse planejamento, essa visibilidade em uma planilha, em um papel do que você está gastando, você não tem controle. Então tudo que você quer, tudo que você vê, que você quer comprar, você compra e não tem controle do dinheiro que está saindo. Então você gasta mais do que você ganha. Por isso que chega no fim do mês, sobra mês e não sobra dinheiro. Muitas vezes você vai gastando muito ali na primeira quinzena do mês e chega na segunda quinzena, já não tem quase nada. Então você passa aperto, você fica para baixo, você quer as coisas e não pode comprar e isso é muito ruim, né? Você vê seus amigos saindo, você vê as pessoas fazendo coisas que elas gostam, você quer se divertir com a sua família e você não tem R$1. Isso é mais comum do que você imagina. Mesmo que doa abrir mão de algumas coisas, isso é necessário. Você tem que parar e pensar o que é um gasto inútil e o que é um gasto necessário para você. E é muito importante, separe uma porcentagem, mesmo que pequenininha, para você guardar para sua reserva de emergência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você já passou por uma situação que você precisava de dinheiro urgentemente, seja para saúde, seja para comprar um remédio, seja para escola, o que for. E você não tinha dinheiro e teve que pedir emprestado com alguém? Então, quando você se planeja, quando você tem uma reserva de emergência, você sente um pouco mais de liberdade, um pouco mais descansado, porque você sabe que se acontecer algum imprevisto, você tem aquele dinheiro ali que pode te salvar. Um outro comportamento que você deve ter para você descansar a sua cabeça e não ficar estressado por causa de dinheiro é você ter um planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo. Tenha metas financeiras. Mesmo que seja pouquinho. Eu quero juntar R$20 por semana. Se você junta R$20 toda semana, imagina em um ano quanto que você vai ter. Coisa que você nunca tinha planejado em fazer antes. Você chegava no fim do ano sem nada. Agora, se você junta R$20 toda semana, você vai chegar no fim do ano com uma certa quantidade que aquilo ali pode te ajudar de alguma forma em uma situação de emergência, em algo que você precisa muito comprar e agora você tem a condição porque você pensou que toda semana juntando um pouquinho, no fim do ano deu muito. Então tenha essas metas financeiras. Pense aonde você quer chegar daqui 5 anos. Quanto de dinheiro você quer ter guardado daqui 5 anos? Porque guardar dinheiro não é você ser mão de vaca.
Guardar dinheiro é você pensar no seu futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. E se você ficar doente? E se você ter uma impossibilidade de trabalhar e não conseguir ter uma fonte de renda igual você tem hoje? Então é você pensar além. Pense daqui 2 meses, 1 ano, 5 anos. Quanto que você quer ter guardado? E é nos pouquinhos que a gente consegue chegar lá. Se você juntar um pouquinho a cada semana, você consegue ter muito no final. E um outro comportamento muito importante é você fazer escolhas conscientes. Faça compras conscientes, não por pressão social. Não porque o seu amigo comprou um carro do ano que você também tem que comprar. Não é porque a sua outra amiga, ela compra roupas de marca, sapatos, bolsas, tudo muito caro, que você também quer comprar e ficar igual a ela. Então pare de viver pros outros, para mostrar para as outras pessoas. Então não ceda a essa pressão social. Seja você mesmo, cuide das suas finanças. Não fique comprando só porque as coisas estão na moda, estão na tendência, estão sendo usadas. Porque essa febre logo vai passar. E você vai ter gastado um dinheiro desnecessário, porque depois você também não vai querer usar mais. Então faça boas escolhas, pense em você. E não precisa de você guardar muito dinheiro, não é isso que eu tô falando. Por exemplo, uma pessoa que ganha em média os R$2.500. Se ela gasta R$2.200 todo mês e guarda R$300, ao longo de 1 ano, ela vai ter guardado R$3.600. Esse dinheiro faria diferença pra mim, faria diferença pra você também? Agora pense o contrário. Uma pessoa que ganha R$10.000 e gasta R$10.500, ela vai só acumular dívidas. Imagina ao longo de 1 ano, o quanto de dívida que essa pessoa vai acumular. E dívida é uma bola de neve. Quando você não tem controle, ela só vai aumentando, aumentando, e quando você percebe, já virou algo gigante que você já não consegue mais pagar. Então pare de viver no automático. Eu bato muito na tecla de falar que a mentalidade é muito importante. Inclusive tem outros vídeos aqui que eu falo sobre a mentalidade. Mas com relação a dinheiro, a mentalidade é a primeira coisa que você deve mudar. Falei, muitas vezes ela pode te levar, mas também pode te levar para o fundo do poço. Então, se você quer ter uma consciência financeira, mude a sua mente. Se você continuar pensando que você só vai ter liberdade financeira, só vai ter paz, só vai realizar seus sonhos quando você tiver um salário alto, você vai viver preso, você não sai do lugar. Porque a paz com o dinheiro, ela não começa com o salário, e sim com o seu comportamento. É você entender que ter controle não é rigidez, é você ter autocuidado, é você pensar em você mesmo, é um ato de amor próprio que você está pensando no seu futuro. Ao invés de você pensar o seguinte, eu mereço esse mimo porque eu trabalhei muito, pense da seguinte forma, eu mereço viver uma vida com liberdade, sem dívidas, com tranquilidade e escolhas. Eu mereço deitar a minha cabeça no travesseiro na hora que eu for dormir, bem, sem precisar preocupar com dívidas, com coisas que eu tenho que pagar e não tenho dinheiro. Eu tenho que ter um sono tranquilo. Eu mereço ver o dinheiro prosperando na minha conta, não a escassez. Então mude a sua mente, mude o seu comportamento, porque é ele que está fazendo você entrar cada vez mais nas dívidas e ver cada vez menos o seu dinheiro. Portanto, se você quer começar agora, de verdade, a mudar a sua vida financeira, a ter mais controle dos seus gastos, a ver o dinheiro prosperar para você e as oportunidades chegarem na sua vida, comece a anotar tudo que você vai gastar essa semana. Tudo mesmo, seja algo de 10 centavos. Seja se você comprou uma bala, pagou uma conta, pagou seu aluguel, saiu para fazer algo de lazer, tudo. Anote tudo que você gastou essa semana e faça isso para todas as semanas, para você ter um controle do que você está gastando. Divida os seus gastos em 3 categorias. Os gastos essenciais, seja o seu aluguel, a sua conta de luz, sua conta de água, gás, remédios, mercado, o que for. O que for essencial para você, o que é um gasto supérfluo que você às vezes consegue ficar sem, às vezes você precisa, mas não é algo essencial, e o que é desperdício, ou seja, aqueles gastos que você tem que não precisa. Defina pequenas metas, por exemplo, guardar R$10 toda semana. Comece aos poucos, porque se você começar com valores muito grandes, você não vai conseguir dar continuidade nessa meta. Então comece com valores baixos. E depois, se for necessário, você vai aumentando aos poucos, quando você perceber que seu dinheiro está sobrando mais. E fale mais sobre dinheiro com outras pessoas. Se conecte com pessoas que também passam por esse problema e que querem mudar. E também com pessoas que já tenham essa organização financeira, porque elas podem te auxiliar em como fazer essa anotação, como montar uma planilha e como ter uma vida mais organizada com relação ao seu dinheiro. Se vocês acharem que é interessante, eu posso trazer para vocês um vídeo mostrando a minha planilha de organização, de como eu faço para organizar o meu dinheiro
semanalmente e que no final do mês eu tenho direitinho os valores e os locais que meu dinheiro foi aplicado. Então, eu posso trazer para vocês, posso até disponibilizar a planilha para vocês. Então, deixe aqui nos comentários, eu quero ver a planilha. Que aí eu vou saber que vocês estão interessados em um vídeo compartilhando como eu faço a organização das minhas finanças e que eu tenho certeza que também vai ajudar vocês a sair desse método automático e ter mais controle, mais liberdade na vida financeira de vocês. E uma coisa que eu quero dizer é, ganhar dinheiro é bom. É ótimo, mas não é suficiente, porque o dinheiro, ele não sustenta uma mente desorganizada, uma cabeça que só pensa em consumir, em comprar, em gastar com tudo que vê na frente. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é que saber lidar com dinheiro é uma habilidade, é algo que você consegue aprender se você mudar a sua mente e você colocar em prática. E se você quer fazer parte desse movimento de consciência, transformação e melhoras, não só na sua vida financeira, mas também no seu desenvolvimento pessoal, na sua vida, na sua mentalidade, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que vivem endividados, que precisam de um empurrãozinho para conseguir organizar a sua vida e o seu dinheiro. E me conta aqui nos comentários o que está mais difícil na sua vida hoje. Ganhar mais ou lidar com o que você já tem? Fica aqui comigo para me acompanhar nos próximos vídeos que eu vou te ensinar a ter o melhor desenvolvimento pessoal na organização financeira. E clica aqui na playlist que aparece na tela para você se desenvolver cada vez mais. Grande beijo! Te vejo nesse vídeo.